No livro de Marcos, capítulo 1, versículo 41, tem um momento da vida de Jesus que revela a forma que ele viveu. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e disse-lhe: quero, fica limpo. Fala comigo, profundamente compadecido. Tem um outro momento, está lá em João, capítulo 11, versículo 33 e 35, que diz o seguinte: Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Jesus chorou. Fala comigo, agitou-se no seu espírito e comoveu-se. Essa foi a forma que Jesus viveu. Nós percebemos claramente que tinha algo que movia Jesus internamente. Jesus, em forma humana, antes de realizar uma ação, ele fica agitado no seu espírito, algo o move. Qual foi o resultado desses dois momentos aqui? O que aconteceu depois que Jesus, profundamente compadecido, depois de Jesus agitado no seu interior, movido por compaixão, o que acontece? No primeiro momento, um leproso fica curado. Ele toca no leproso e o leproso é purificado de sua lepra. Segundo momento, ele vê uma irmã chorando pela morte do seu irmão. E Jesus, mesmo sabendo que ele tinha poder para ressuscitar, que ele seria ressuscitado, ele olha para a situação, ele fica agitado no seu interior, e ele, movido por compaixão, momentos posteriores, Lázaro é ressuscitado dentre os mortos. Algo movia o coração de Jesus. O pastor Fabiano acabou de ministrar que o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos se move nesse lugar. Ele quer levar a nossa vida. A palavra de Deus fala que aquele que nasceu de novo é como uma folha. Quando vem o vento e o vento sopra, essa folha é levada para onde o vento leva. E assim também Deus quer fazer com a gente. Ele quer nos levar. O vento do Espírito Santo está sendo soprado nesse lugar. O vento de Deus está fluindo, está soprando, está ventando, está movendo esta igreja. Quem nasceu de novo, quem é folha, quem nasceu no Espírito Santo, vai ser levado. Você não sabe para onde você está indo, você não sabe aonde vai chegar, mas você sabe que o vento de Deus está levando, e você vai sendo levado por esse vento, e Deus vai te surpreender, vai fazer coisas grandes que você ainda não conhece, você não viu, você não conheceu, mas o Espírito Santo de Deus vai fazer. Essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Mas nós podemos ser movidos por outras coisas também. O que move a sua vida? Quando você fica agitado no seu interior, quando você não aguenta mais, quando você fala, eu tenho que fazer alguma coisa, o que move você a fazer isso, a fazer o que você faz? Tem alguma coisa no seu interior que faz com que você chegue a determinadas decisões e que você realize as ações que você tem realizado. Vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro, você pode ser movido pela sua carne. Atos 17, versículos 5 e 6. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade, assaltando a casa de Jason, procurando trazê-los para o meio do povo. Os judeus, eles olharam para a situação nesse momento e eles ficaram inconformados, eles foram movidos por algo, eles ficaram inquietos, eles ficaram de tal forma que eles fizeram algo, e o que eles fizeram foi movido por sentimentos, por coisas da carne, a inveja. Eles viram que as pessoas estavam seguindo aqueles homens de Deus, aqueles homens que na verdade tinham provocado uma grande transformação por onde eles passaram, no nome do Senhor Jesus, chegaram em algum lugar, e algumas pessoas, movidas pela carne, se incomodaram com relação ao mover de Deus e agiram contra. Quando você deixa ser movido pela inveja, você vai contra o mover de Deus. Às vezes nós somos movidos por sentimentos da nossa carne. Tem gente que é movido pela mágoa, por exemplo.
A quem é movido pela mágoa, ele quer ver a vingança, ele quer ver a violência contra o outro, ele quer que o outro se dê mal. E se o outro se dá bem, então fica pior, porque ele não aguenta mais ver aquele negócio e ele não consegue ser deixado levar pelo vento de Deus. Às vezes nós somos movidos pela ira, movidos pela violência, movidos por tanta coisa. Esse é aquele que é movido pela carne. Segundo, há quem se deixe ser dirigido por Satanás. Mateus 16, 23, Jesus virou-se e disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, e não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Preste atenção, Pedro aqui, ele não estava sendo movido pela inveja. Pedro, ele foi só precipitado. Pedro, ele tinha uma aparência de estar sendo movido pelo amor. Por quê? Porque Jesus, ele tinha dito que ele ia morrer, que era necessário que ele morresse, que ele caísse na mão dos homens, que ele passasse por esse batismo de dor, de morte, de sofrimento, para que a humanidade fosse redimida, para que todos conhecessem a sua salvação. E quando ele fala, quando Jesus fala que estava indo para a morte, então Pedro se levanta e fala: isso não vai acontecer com o Senhor, de maneira alguma. Ele teve um sentimento rápido, precipitado de proteção. Quando você é precipitado, quando você não ouve bem e não recebe a palavra de Deus para você, quando você vai agindo pelo impulso, você abre uma grande brecha na sua vida, e você pode ser movido por Satanás. Foi o que aconteceu com Pedro. Agiu rapidamente, não recebeu o propósito de Deus. O propósito de Deus é que Jesus padecesse aquele tipo de morte. Ele não aceitou, não gostou da ideia, e ele foi contra, e ele foi precipitado. Ele falou: não pode ser de Deus, deve ser do inferno. E aí ele se deixa ser usado por Satanás. Muitas vezes também nós somos precipitados, nós somos rápidos, nós não concordamos com o que Deus está fazendo, não aceitamos o trabalhar dele na nossa vida, e aí o diabo entra, e ele vem com aquele sentimento de autoproteção, de equilíbrio, de um monte de coisa. É um bom senso humano que o diabo usa, porque olha o que ele está dizendo: você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. O homem pensa em segurança o tempo todo, o homem pensa em controlar as coisas do futuro, e o diabo entra e quer controlar tudo. E nós, muitas vezes, então, nos deixamos ser usados por Satanás por causa dessa precipitação e desse tipo de sentimento. Mas existe uma atitude que você pode ter: decida ser movido pelo Espírito de Deus. 2 Pedro 1,21, a palavra de Deus diz: falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Eles falaram, mas não falaram de si, não falaram por questões humanas, não foram movidos por planejamento humano, não foram movidos de inveja, não foram movidos por conquistar fama evangélica, eles não foram movidos por edificar o próprio nome, eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. O que Deus deseja fazer com cada um de nós é isso, que você seja movido pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é compassivo, o Espírito de Deus é amoroso, o Espírito de Deus sabe onde está a necessidade. O Espírito de Deus, ele te move para a realização de milagres de compaixão. O que Jesus fez, nos textos que nós vimos anteriormente, foi curar a doença. Doença é algo que traz dor para a vida de alguém. A cura, para quem está doente, é uma necessidade para viver. E Jesus, movido de compaixão, impelido pelo Espírito Santo de Deus, inquietado no seu interior, ele olhou para aquela pessoa e falou: eu quero, fica curado. E assim também o Senhor quer nos mover nesses dias. Quando você é movido pelo Espírito de Deus, a sua carne fica quietinha, quietinha. Nós acabamos de ir para, a equipe que eu liderei foi para São José do Vale do Rio Preto, nós fomos em 5. 3 homens no carro de trás, apertado, no banco de trás, 2 à frente. Nós não fomos para um resort, nós não fomos passear. A gente foi numa cidade que estava fedendo muito, animais mortos na rua, aquela enchente que veio, que levou tudo, lixo espalhado.
aquele pó que a gente foi batizado pelo pó da cidade, aquela imundícia, aquela situação limite. Mas ninguém reclamou, do começo ao fim. Ninguém ficou perguntando se tinha conta para pagar. Por quê? Porque nós estávamos sendo movidos pelo Espírito de Deus. Aí você chega lá, uma pessoa fala assim: perdi minha cunhada, perdi meu pai, perdi meu sobrinho. O que você vai fazer? Eu preciso estar aqui porque tem muita gente precisando da nossa ajuda agora. E ele carregando as coisas. Aí você olha para tudo aquilo, você só consegue ter um coração agradecido diante de Deus. Quando o Espírito Santo de Deus te move, você começa a perceber o quanto a sua presença pode ser importante. O que você precisa? Eu preciso que você me ouça. Eu preciso que você me abrace. A gente chegou em alguns pastores e falou: pastor, a gente veio te abraçar e veio orar com você. Deus vai te usar para cuidar das pessoas dessa cidade. Os pastores começavam a chorar. A gente olhava para a gente e falava: Deus, uma oração é tão importante assim? A sua carne fica quietinha, Satanás fica debaixo dos seus pés, e o vento de Deus te leva, e a gratidão de Deus vem no seu coração. A gente reclama tanto, sabe por quê? Porque a gente não deixa ser levado pelo Espírito Santo de Deus. Onde há mover do Espírito, a palavra de Deus fala que há liberdade. Onde há mover do Espírito, a palavra de Deus fala que onde existe a presença de Deus atuando, há abundância de alegria. Nós voltamos, nós vimos muita tragédia, mas se você olhar no seu informativo, aí na página 12 não tem foto de tragédia, tem foto do amor de Deus alcançando as pessoas. Então a gente voltou como aqueles que voltam felizes, carregando seus feixes, aqueles que foram semeando com lágrimas, mas lá na situação das lágrimas, da dor, da tragédia, nós vimos a ação de Deus. Deus quer te levar aonde há necessidade do amor dEle, aonde a sua presença, se você está sendo movido pelo Espírito Santo de Deus, vai ser o necessário, onde a sua oração vai trazer o mover de Deus. Você quer ver milagres acontecendo? Para de ver a notícia no jornal e vai aonde há dor. Lá Deus quer se mover, e Ele quer usar a minha e a sua vida. Então se deixe ser levado pelo Espírito de Deus. E como se deixar ser levado pelo Espírito de Deus? Primeiro, elimine o veneno da sua vida. Elimine o veneno da sua vida. 2 Reis, capítulo 4, versículo 40 e 41 diz o seguinte: o cozido foi servido aos homens, mas assim que eles o provaram, começaram a gritar para Eliseu: o cozido está envenenado, e não queriam comer. Então Eliseu pediu um pouco de farinha, jogou dentro da panela e disse: sirvam mais um pouco de cozido para todos. E o cozido que estava na panela já podia ser comido sem perigo. Existia uma panela, existia uma comida, o povo começou a comer, mas dentro da panela tinha veneno. Nós, como embaixadores de Cristo, como os portadores das boas novas do Evangelho, você é a esperança para esse mundo perdido. A igreja é a esperança do amor de Deus que não para. O que é pecado? O pecado é quando o amor de Deus para na sua vida e não flui mais. Então você é a esperança para as pessoas perdidas. Só que quando as pessoas vêm até você e elas recebem algo de você envenenado, você começa a ser instrumento de morte. Não tem como a compaixão de Deus fluir da sua vida. Se você quiser mortificar a sua carne, ser levado pelo Espírito Santo de Deus, você precisa eliminar o veneno da sua vida. Que tipo de veneno nós temos? Olha aqui um exemplo. Judas 1, 10 e 11. Estes, porém, quanto a tudo que não entenderam, difamam. Olha a difamação, veneno.
E quanto a tudo que compreendem por instinto natural, como brutos sem razão. Até nessas coisas se corrompem, ai deles, porque prosseguiram no caminho de Caim, e movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão, e pereceram na revolta de Corá. A palavra de Deus dá até um histórico de pessoas que foram cheias de veneno, se deixaram ser levadas pelo seu veneno, e levaram morte, levaram destruição, levaram caos. Sabe que nesse momento as pessoas estão olhando para você, estão perguntando, o que esse crente vai fazer? Às vezes a tragédia é casa que caiu, é chuva que levou a família inteira, às vezes a tragédia é terremoto, às vezes a tragédia é gente que passa fome, mas às vezes a tragédia é fome espiritual, que destrói casamento, é fome espiritual que destrói relacionamento, às vezes é miséria na área dos relacionamentos, no seu lado, e as pessoas olham para você e eles querem algo. Às vezes a ganância do nosso coração é tão grande, que nós mal conseguimos perceber que do nosso lado tem uma pessoa necessária do alimento do reino de Deus, necessitada daquilo que está em você. Temos que eliminar a ganância. Como que nós eliminamos esses sentimentos, essas coisas da nossa vida que matam, que destroem, que acabam com as pessoas? Primeiro, por meio da palavra de Deus. João 15,3, vocês já estão limpos pela palavra que eles têm falado. É interessante que o veneno estava na panela. O que o profeta fez? Tirou o veneno? Antes de qualquer coisa, ele adicionou um ingrediente. Deus quer adicionar ingredientes dele na sua vida que vai eliminar o veneno. Deus quer adicionar na sua vida coisas da parte dele, que vai tirar a inveja, a ganância, o orgulho, aquilo que tem levado você a ter uma vida medíocre, uma vida fora do plano de Deus. Uma vida medíocre é uma vida que não é relevante. Uma vida medíocre é uma vida que é baseada só no meu esforço próprio. E Deus quer nos levar a algo muito maior, e Ele vai colocar um ingrediente na sua vida, como? A palavra dEle. Quando você começa a ler a palavra de Deus, a palavra de Deus fala que ela nos limpa. Ela nos limpa. Quando você vai se enchendo da palavra de Deus, você tem que ter um alvo na sua vida. Eu vou saturar minha cabeça da palavra de Deus. Eu vou ser cheio da palavra de Deus. Porque na hora da necessidade, sabe o que vai sair da sua vida? Palavra de Deus. E a Bíblia diz que a palavra de Deus é vida, ela transforma, e onde a palavra chegar, um milagre vai acontecer, e você vai ser movido pelo Espírito Santo de Deus e pela palavra dEle. Você vai olhar para a Bíblia e falar, agora é para eu estar aonde há dor, agora é para eu tirar daqui e colocar aonde há dor. Segundo, como que você pode eliminar o veneno? Doando o que está no seu próprio prato, Então o Senhor lhe disse, vocês fariseus, limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância, de maldade, insensatos. Quem fez o exterior, não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Muitas vezes nós temos uma embalagem bonita, é jeito de crente, é conversa de crente, é sorriso de crente, é roupa de crente, é coisa, é treco de crente, tem tudo que é treco de crente para vender hoje. Aí adesivo de crente no carro, tem gente que leva a Bíblia para o trabalho e põe lá em cima da mesa. Amém, você tem que mostrar de onde que você é. A embalagem é importante, mas a palavra de Deus fala que o interior tem que estar limpo também. Eu tenho aqui, por exemplo, uma embalagem de um produto, uma TV. Imagina um pai de família que comprou um negócio desse, aí ele pega uma caixa pesada, está meio pesada aqui, ele leva para casa, na hora que ele bota na sala já é a bagunça, a criançada já junta em cima. Agora a festa chegou em casa, e aí todo mundo já começa a juntar e abrir, a rasgar essa caixa, e quer ver o que tem dentro, e já quer tirar, e já quer ver logo o negócio funcionando. Aí na hora que finalmente eles abrem a caixa, olham dentro, começam a tirar, tem algumas coisas que fazem parte de um conteúdo de uma embalagem,
que vem um produto lá dentro, mas de repente pega o controle, isso aqui não vai ligar. Isso aqui não serve para nada, aliás, isso aqui faz uma bagunça doida. Se eu virar o que está aqui dentro, é pó espalhado para tudo que é lado aqui. Tijolo não resolve, não cumpre a função, não vai resolver o propósito pelo qual foi criado. E mais coisa, tem mais embalagem dentro, mas está vazia, tem nada. O que é isso? Muitas vezes nós temos uma embalagem bonita, parece que está tudo certo, está tudo bem, o exterior está intacto, é o povo do amor, é o povo que ama, é o povo que tem a palavra, é o povo que tem milagres, que tem resposta, mas dentro tem nada, só lixo e entulho. Se tem lixo e entulho, o que vai sair da sua vida? Porcaria, não serve para nada, está fedendo a sua vida e vai feder na vida de outra pessoa também. E a palavra de Deus fala: você quer ser limpo? Deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo lhes ficará limpo. Você tem recebido alimento aqui nesse lugar, tem ou não tem? Dê do alimento que você tem recebido. Deus não quer criar um grupo de bebezões obesos espirituais. Deus não quer gente que está com um prato cheio de alimento, cercado de pessoas famintas, sem serem saciadas. Uma vez eu e minha esposa, a gente conversava com a moça, ela tinha vindo para Jesus, estava mal, pediu oração. Ela não pediu algo em espécie, ela pediu oração, mas ela contou a história. Ela não tinha dinheiro para vir para a igreja, estava desempregada, a mãe não gostava que ela viesse para a igreja, então não dava o dinheiro da passagem. Se você é movido pelo Espírito de Deus, você não vai orar e despedir essa pessoa, você vai dar o que ela precisa. E se Deus tem colocado no meu prato, eu vou tirar do meu prato e vou dar para quem precisa. Quando eu faço isso, sabe o que acontece? Tem um veneninho chamado ganância na minha vida que é eliminado. Às vezes tem coisas que nós preparamos na nossa vida como uma necessidade. Por exemplo, você chega no seu período de férias, chegou o verão, parou a chuva, combinou com os amigos, é praia. E tinha um monte de gente que estava com a praia programada, mas na hora que viu a dor, falou: não, meu lugar não é na praia. Tirou do seu planejamento, do seu momento de lazer e falou: eu vou ajudar aqueles que precisam. A minha presença é mais relevante agora em outro lugar. E assim eles estão indo. 3 ônibus já estão cheios, já tem uma lista de espera. E o povo está querendo ir. É isso que acontece quando você se deixa ser levado pelo Espírito de Deus. É assim que o veneno vai sendo eliminado da sua vida. Um professor universitário acadêmico, falando sobre a compaixão discorrida por um filósofo, o Aristóteles, ele diz o seguinte: a ilusão em se ter todos os bens torna-se um bem que não possibilita ter o sentimento de misericórdia, compaixão. A ilusão de ter tudo para mim, a ganância, torna-se um valor maior e eu não consigo mais doar. Em nome de Jesus, esse veneno vai ser eliminado dessa igreja, da minha vida, e nós seremos instrumentos de compaixão de Deus. Em nome de Jesus, o Senhor quer nos limpar. Por isso que você tem recebido tanta palavra de Deus na sua vida. É hora de dar do seu prato, é hora de abrir a sua casa, é hora de falar do amor de Deus. Aristóteles também diz o seguinte: quem sente compaixão está em tal situação que acredita poder sofrer algum mal, ou ele próprio ou um de seus parentes. Quando você vê uma situação dessa, gente, o que vem no meu coração, sabe o que é? O ano passado choveu em Angra dos Reis, no outro ano choveu em Santa Catarina, esse ano choveu na região serrana. Quem garante que o ano que vem não vai ser aqui? Quem garante que não vai ser num lugar onde está o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos? Quando você olha com humildade, percebendo a fragilidade da vida, você é amoroso e compassivo o suficiente para perceber que todos nós, se estamos bem, é pela graça de Deus.
Eu espero que nada disso aconteça com nenhum de nós aqui, mas que quando a gente olhar para esse povo que sofre, você não veja um rosto desconhecido do outro lado da tela, você não veja uma estatística que aumenta com o número de mortos todos os dias, mas que você veja uma pessoa e você imagine: eu estou bem, porque a graça de Deus me alcançou, amanhã pode ser comigo, e deixa o Espírito de Deus invadir o seu coração, e você vai ajudar aqueles que precisam. Segundo, tenha atitudes de prontidão diante da escassez. Lucas 9, 12 e 13. Ao fim da tarde, os 12 aproximaram-se dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, encontrem comida e pousada, porque aqui estamos em lugar deserto. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Os discípulos foram tão proativos na situação, eles olharam, falaram: olha, está anoitecendo, Jesus não para de falar, o povo está tudo aqui, vamos ser racional? Libera o povo, não tem pousada. Eles foram lá, pesquisaram na internet, não tinha lugar para comer, não tinha lugar para dormir, o povo tem que ir embora. Jesus, ele dá uma resposta melhor, ele olha para eles e fala assim: vocês vão alimentar a multidão. A gente é bom de determinar a situação e verificar quem pode ajudar, e às vezes a gente até fala assim: eu não vou resolver o problema mesmo. Quem vive no estado de prontidão, ele olha e fala assim: eu posso fazer alguma coisa. Querido, quando você vê a tragédia acontecendo, sabe como que o milagre da multiplicação vai acontecer? Quando você falar: Senhor, eis-me aqui, o Senhor quer que eu ore, eu vou orar, e não vou orar de brincadeira não, eu vou jejuar para que Deus faça algo lá naquela situação. Quando você vê alguém na sua casa que está sofrendo, precisa voltar para Jesus, está com doença emocional, está preso por Satanás, vai orar, se coloca diante de Deus, fala: Senhor, o alimento do Senhor está na minha vida, vai sair, me dá a oportunidade, eu vou fazer. E foi isso que Jesus ensinou os discípulos a fazerem. Ele pegou o pão, deu graças e alimentou a multidão. E o Senhor está dizendo para você a mesma coisa: tem gente sofrendo, dê você algo para que elas possam comer. Deus está falando isso para mim e para você. Eu preciso fazer isso. Eu louvo a Deus porque um dia, um amigo meu, quando eu estava afastado da igreja, estava afastado de Jesus, eu soube que ele estava há 2 meses jejuando para que eu voltasse para Jesus. Um dia alguém teve compaixão de mim, movido pelo Espírito de Deus, e um milagre aconteceu na minha vida. Um dia alguém teve compaixão de você, e o amor de Deus alcançou o seu coração. Você recebeu o amor de Deus, você recebeu o alimento, você se tornou um milagre de Deus. Agora o milagre vai acontecer através de você. Coloca no seu esboço, viva no modo prontidão, resolva o problema. Sabe o que acontece? Sabe qual que é uma das características do crente? É que ele resolve o problema. Uma das características do cristão é que ele resolve o problema. Aonde há problema, ele está lá e ele resolve. Ele é portador de boas novas, ele não é profeta do caos não. Ele chega no nome do Senhor de Jesus, e ele é profeta, ele fala: assim diz o Senhor, e ele leva aquilo que é necessário. Quando alguma coisa acontece, o povo olha para a igreja, e o povo vai olhar para você, e eles esperam que algo aconteça. Creia que você tem o alimento, creia que você pode fazer a diferença, e você vai se surpreender com os milagres de Deus. Marcos Almeida, vocalista do Palavra Antiga, e tem uma música linda, que ele fala sobre onde está Deus, e depois a música diz: vá onde há dor e cura, vá onde não há amor e ama, vá onde há dor e alegra, vá onde não há amor e transforma. Ele está perguntando onde está Deus. Deus responde para ele: filho, você quer saber onde eu estou? Vá onde, porque ele estava olhando para a dor e não sabia. Fala: vai lá, você vai ver que eu estou lá. Quando você for lá para amar, eu vou amar através de você. Faça isso, você vai saber que Deus está operando, que Deus está presente. Gente, se não fosse, tem gente que olha para essas tragédias e fala assim: onde está Deus? Se não fosse a misericórdia de Deus, já tinha consumido, era o Brasil inteiro.
E Deus tem permitido que algumas coisas acontecessem. E no meio da tragédia, o amor dele tem sido entregue, ele tem cuidado. Olhe onde o Senhor está, olhe onde há dor, vai e ame. Você vai ver a transformação de Deus acontecendo. Terceiro, enche o seu depósito da compaixão do Espírito Santo. Você tem que encher o seu depósito de coisas boas. Lucas 6,45 diz: a pessoa boa tira o bem do depósito de coisas boas que tem no seu coração, e a pessoa má tira o mal do seu depósito de coisas más. Se você quiser que o Espírito Santo de Deus flua da sua vida, você tem que buscar o Espírito Santo de Deus, para não sair tijolo de lá de dentro. Até tem uma história sobre esse negócio. Uma vez um pai saiu, foi lá na 25 de março, de São Paulo, procurou uns negócios lá, queria comprar um videogame para o filho, achou um negócio muito barato, um Xbox por R$150, falou: é agora, estou levando, não quero saber se é roubado, se é pirata, estou levando. Pegou o negócio lacrado, levou para casa. Filho, está aqui o presente. Ele abre, tinha 2 tijolos lá dentro. Foi enganado. Por que tinha tijolo? Porque alguém colocou tijolo lá dentro. Então o que ia sair de lá de dentro? Tijolo. Agora você quer surpreender as pessoas de forma positiva? Você quer que o Espírito de Deus flua da sua vida? Clame pelo Espírito de Deus. Você tem um depósito na sua vida, sabia? A tragédia não escolhe hora para acontecer. A tragédia na vida das pessoas à sua volta não escolhe hora para acontecer. A tragédia no mundo não escolhe hora para acontecer, ela acontece. Às vezes o plano está pronto, e lá no seu depósito você vai poder tirar coisas boas. Quem tem acumulando depósito, quem vem acumulando depósito, espera, vai ter uma hora que esse negócio vai explodir em compaixão para a vida de alguém. Comece a buscar o Espírito de Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, Isaías 55. O Senhor Deus diz: escutem, os que têm sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que tudo é de graça. Escutem-me e venham a mim, prestem atenção e terão vida nova. Você que quer mais do Espírito de Deus, você quer do Espírito de Deus? Abre o seu coração e fala: Senhor, venha. Separe um tempo na sua vida e fala: Espírito de Deus, venha. Olha o que está escrito em Apocalipse 22:17: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, diga: venha. Quem quiser, receba de graça a água da vida. Você quer a água da vida fluindo do seu interior? Fala: Senhor, venha. E é dessa forma que a noiva vai dizer: venha. E é dessa forma que a noiva vai apressar a volta do seu noivo. É clamando pelo Espírito de Deus e deixando esse Espírito fluir e amando. Eu repito, o Espírito de Deus é compassivo. Quem é cheio do Espírito de Deus, ele vai se levantar para entregar compaixão. Pedro fez isso. A carne dele era medrosa. A carne dele era precipitada. Mas quando o Espírito de Deus vem, quando o Espírito de Deus vem, ele se levanta e ele fala do Evangelho do Deus vivo. E milhares de pessoas se rendem a Jesus, porque o Espírito de Deus estava no seu coração. Quando você recebe Jesus, o Espírito Santo de Deus vem habitar no seu espírito, amém? E esse Espírito vai testificar que você é filho de Deus. Esse é um fato e é real. A salvação é sua, é de graça, ninguém toma. Agora, tem uma questão. A palavra de Deus nos fala de pessoas que foram cheias do Espírito de Deus. Cheias. Nem todo mundo que tem o Espírito de Deus é cheio do Espírito de Deus. Você tem o tanto do Espírito de Deus na sua vida, do tamanho da sua fome e da sua busca por Ele. Você quer que saia a compaixão da sua vida? Fala: Senhor, eu quero mais do Espírito de Deus. Separe tempo na sua vida para buscar esse Espírito, e a compaixão vai vir com força e poder. Como que você vai dar o que você não recebeu? Abre o seu coração para receber o Espírito de Deus, porque Ele vai te curar, Ele vai te limpar. O Espírito de Deus nos ensina, o Espírito de Deus nos mostra a necessidade, o Espírito Santo de Deus vai começar a agitar no seu espírito, e você vai falar: eu não posso ficar aqui sentado, e o Senhor vai te mostrar a necessidade, e você vai ser levado para lá. E quarto, deixe o rio de Deus fluir da sua vida. Ezequiel 47:9: por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá, e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Amém?
Deixa o Espírito de Deus fluir da sua vida. Queridos, nesse texto de Ezequiel 47, primeira coisa, sabe de onde fluía a água? Do templo. É da igreja que vem a resposta. Sabe mais? Quem é o Espírito Santo? Quem é o templo do Espírito Santo de Deus aqui? É da sua vida que a água vai começar a fluir. Sabe de onde que fluía a água? Do altar. Quantos têm consagrado a sua vida para o Senhor? Daquelas áreas que você tem consagrado a sua vida vai sair água viva. E a palavra de Deus fala que essas águas que fluíam do templo, que saíam do altar, eram águas profundas. Elas não se limitaram a um pouco de água, a um pouco de presença de Deus, a um pouco de fluir de vida. Elas chegaram no calcanhar, alcançaram os joelhos, foram subindo até os lombos, e chegou até uma altura que ele não conseguia mais dominar e controlar. As pessoas contam como aconteceu em Teresópolis. A água veio, parece que 2 nuvens se juntaram e caiu. Concreto não parou, ponte não parou, casa não parou, árvore não parou, ela foi levando tudo. Só que aonde passou essa água, esse barro, o ambiente transformou em catástrofe. O rio de Deus é mais poderoso que essa água que caiu lá. E ele cai. E ele vai começar a fluir até que você não tenha mais controle. E ele vai começar a te levar, e vai levando a igreja, e vai levando o povo de Deus. Só que onde essa água se passar, tudo será transformado, mas será transformado para melhor. Onde a morte vai ter vida, onde a lar destruído vai ter lar reconciliado, restaurado para a glória de Deus. Onde a fome vai ter alimento, aonde a fome espiritual vai ter salvação, aonde há cadeias vai haver libertação. Assim flui o rio de Deus, daquele que deixa o rio fluir. É um rio de compaixão. Nada vai deter o rio de compaixão de Deus. Nada. Vai levar tudo, a incredulidade vai levar embora em nome de Jesus. Que esse ano seja o ano que a gente atraia tanto o coração de Deus, que a gente apresse a volta do Cordeiro. Que 2011 seja o ano da volta de Jesus. Você está preparado para ir? Que 2011 seja o ano da volta de Jesus. Que o mover de vida alcance os nossos corações. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a própria vida em favor dos seus amigos. É esse tipo de vida que Deus quer de nós, doando a própria vida, sofrendo pelos que sofrem, se entregando. É assim que o mover de Deus vai acontecer. Ouça a voz de Deus, deixe que Ele te mostre a necessidade. Não resista ao impulso do Espírito Santo e deixe o rio fluir.